Nós vamos começar orando. Nós estamos em sala única da Escola Bíblica Dominical. O nosso objetivo nesta manhã é de trazer uma instrução à igreja sobre um tema que envolve a sociedade brasileira como um todo, e não gostaríamos de deixar passar a oportunidade de tratar sobre esse assunto. Como o cristão deve lidar com esta doutrina que é tão difundida no Brasil e onde pessoas tão próximas a nós acreditam que é possível orar aos mortos porque eles ouvem as orações e intercedem por aqueles que oram. Então nós vamos estudar sobre este assunto aqui, analisando os documentos da Igreja Católica Romana, as suas variantes pelas tradições, pelos pais da igreja, decretos que foram estabelecidos, e vamos também analisar algumas passagens bíblicas que eles usam para fundamentar essa doutrina, apresentando a interpretação que nós acreditamos ser a interpretação mais correta das Escrituras. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esta manhã tão agradável que estamos vivendo, com este clima que o Senhor está nos proporcionando. Obrigado, Senhor, por essa bênção que o Senhor já está nos dando. Também te agradecemos, ó Pai, porque estamos na Tua presença, unidos como Teu povo neste lugar, para Te buscar, para Te adorar, render ao Senhor as nossas vidas, as nossas petições, pois acreditamos firmemente que somente o Senhor pode responder às nossas orações, pela mediação do Teu Filho Jesus Cristo, quando assistidos pelo Teu Espírito, pois não sabemos orar como convém. Nós acreditamos, Pai, na Tua palavra e confiamos nela. Também, ó Deus, queremos Te dar graças pelo aniversário da Reforma Protestante, comemorado no dia de ontem. Neste dia, Senhor, nos lembramos do apelo tão necessário que se faz nesta data, para que voltemos à Tua palavra e a respeitemos como a palavra do Senhor. Dá-nos cada vez mais uma consciência sobre a sua inspiração, a sua inerrância, a sua suficiência, a sua autoridade, e assim, ó Deus, a utilizamos para conduzir as nossas condutas e também, ó Deus, a nossa esperança quanto ao dia que se aproxima, o dia do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos uma igreja comprometida com a Tua palavra e atenta, Senhor, aos dias e aos sinais deste tempo que antecede a vinda do Teu Filho Jesus. Fortaleça-nos a fé, Senhor, e guarda-nos das heresias, das corrupções da nossa época, e ajuda-nos a sermos como luz no meio das trevas, portando a Tua palavra e anunciando com firmeza e com confiança. Oramos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar lendo esta passagem da Palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 11, verso 2, que diz assim: Então ele os ensinou, é Jesus ensinando os seus discípulos a orar. E, de acordo com a orientação de Jesus, os discípulos deveriam orar dizendo: Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Então Jesus, o Filho de Deus, está instruindo os seus discípulos a, quando orarem, se dirigirem imediatamente ao Pai. É o Pai quem ouve as orações, é o Pai quem recebe as orações, é o Pai quem responde às orações. E isto deve ser feito, como Ele mesmo ensinou, em Seu nome, no nome de Jesus, porque o nome de Jesus representa nas nossas orações a confiança na Sua mediação. Por isso que nós sempre, ao término das nossas orações, dizemos em nome de Jesus, porque nós não temos acesso à presença do Pai se não for pela mediação de Jesus Cristo. E como lemos no texto da nossa liturgia, em Romanos capítulo 8, nós oramos ao Pai em nome de Jesus, ou pela mediação de Jesus, assistidos pelo Espírito Santo, pois é Ele quem nos ajuda, quem nos assiste, porque nós não sabemos orar como convém. De acordo com o texto, Ele faz isto de acordo com a vontade do Pai. Então, a oração, a experiência da oração na vida de um cristão é uma experiência de humilhação, é uma experiência de rendição, de submissão, porque é o Pai quem ouve, é o Filho quem media e é o Espírito quem assiste. O nosso papel na oração é de nos submetermos, porque nem mesmo orar sabemos orar como convém.
5 séculos antes de Cristo, os celtas irlandeses começaram a comemorar o fim do verão e início do novo ano para a agricultura. Na ocasião, eles homenageavam todos que durante aquele ano haviam morrido. Essa homenagem envolvia uma consagração dos mortos ao sol. Essa consagração era chamada de Samhain, fim de verão. Os druidas, que eram os magos celtas, acreditavam que nessa data os mortos voltavam para se relacionar com as suas famílias, mas para afastar os maus era necessário colocar doces na porta da casa para espantá-los, né? Doces e também comidas. Então eles faziam isso, é uma cultura pagã, para afastar os espíritos ruins, e os bons então eram bem-vindos para se relacionarem com as suas famílias que ficaram na terra. Assim acreditavam os pagãos. Então, para associar-se com tal tradição, em 741 depois de Cristo, o Papa Gregório III transferiu a data do dia 13 de maio, onde se comemorava a Noite de Todos os Santos, para o dia 1º de novembro. A intenção foi de se associar com a cultura pagã e assim ter uma sobressalência a estas tradições não cristãs. Então, essa foi a finalidade. A Noite de Todos os Santos tinha uma finalidade, que era prestar devoção, homenagens aos padres que haviam falecido. Então, não envolvia aqui, especificamente nessa data, e não envolve especificamente nessa data, nenhuma rendição de orações, de petições, mas é um dia estabelecido pela Igreja Católica para que as pessoas possam fazer as suas homenagens àqueles que passaram, que marcaram a história de alguma maneira, que fizeram algum benefício, deixaram algum benefício marcante para a vida da Igreja Católica. Então, esta data era uma data reservada para prestar homenagens a esses que haviam partido. A vigília era conhecida como All Hallows Eve. All, todos, Hallows, santos, e Eve, ou Evening, que é uma contração de evening, fim do dia ou noite, posteriormente adotada ou conhecida, chamada de Halloween. No Brasil, conhecido como Dia das Bruxas, cujo contexto histórico envolve devoção aos mortos. No México mesmo, se você pesquisar na internet, você vai ver lá como eles comemoram o Dia dos Mortos, o Dia de Finados. Eles usam máscaras de caveiras e a morte é a propaganda, porque é um dia que eles fazem homenagem àqueles que morreram. No dia seguinte, essa também é uma tradição católica, sempre depois da noite do dia dos santos, era comemorada e é comemorada ainda uma outra tradição católica, que é o dia dos finados. Por isso, ao transferir a data para o dia 1º de novembro, o dia 2 passa a ser a data usada com a finalidade, agora já não é para prestar homenagens. Agora, segundo a doutrina católica, agora é para orar, é para rogar pelos mortos, não pelos padres que faleceram, os santos, mas agora é para orar a favor de parentes, pessoas próximas a nós que morreram e foram destinadas para o purgatório. Então, a finalidade é de orar a favor desses mortos, para que eles alcancem a bem-aventurança e possam entrar na glória celestial. Acredita-se que neste dia, quando as pessoas oram por aqueles que estão no purgatório, elas não apenas recolhem as orações e intercedem, como também são beneficiadas. Seus pedidos e as suas necessidades no purgatório são atendidas. Então, o dia 2 de novembro, dia de finados, tem a finalidade de orar aos mortos. Essa tradição recebeu tanta importância que no Brasil o dia 2 de novembro se tornou feriado nacional. Ninguém é obrigado a trabalhar, mas há uma autorização para que neste dia não trabalhem, a fim de se dedicarem. É um dia de consagração, para que a população brasileira se dedique às orações aos seus entes que faleceram. Então, ali no cemitério, as pessoas buscam reviver a saudade dos que partiram, limpar e ornamentar os túmulos, acender velas, fazer homenagens e consolar seus corações em meio à dor do luto. Além dessas experiências, orações são realizadas a favor dos mortos ou por meio deles, porque não se ora apenas aos que morreram, mas acredita-se também que é possível
e é válido, é eficaz orar aos mortos para que esses que estão orando sejam intercedidos por eles. É possível haver entre nós muitos com dúvidas, pois deixaram a tradição católica romana, transferindo-se para igrejas protestantes, porém nunca receberam qualquer ensino que esclareça essas questões. É possível que, não me refiro apenas à igreja local, mas àqueles que não pertencem à nossa igreja local, mas de outras partes que ouvirão essa mensagem depois, que haja essa dúvida. E o que acontece muitas vezes é que, por falta de instruções, as pessoas deixam a tradição católica, vêm para a igreja protestante, seja qual for ela, e aí fica com essa dúvida no coração. Passados os anos, elas não têm coragem de dizer: olha, eu acredito que nós podemos sim orar aos mortos. E tendo essa experiência, as pessoas ficam caladas nas dúvidas. Então, a nossa finalidade aqui é de trazer uma instrução bíblica para a igreja, esclarecer algumas dessas dúvidas e orientar também sobre como devemos lidar com este assunto e também com aqueles que acreditam nestas doutrinas. Nós veremos aqui 4 pontos apenas: os fundamentos doutrinários católicos sobre essa questão, os principais textos bíblicos, os argumentos que eles usam para estes textos bíblicos, e vamos dedicar uma maior parte do nosso tempo aqui trazendo respostas bíblicas para estes argumentos que eles apresentam como sendo a base, o fundamento para se acreditar nessas questões. Terminando com algumas considerações finais, onde darei algumas orientações sobre, como eu já disse, como lidar com este assunto e com aqueles que acreditam nesta doutrina também. Então, o primeiro ponto aqui é sobre os fundamentos católicos romanos. Vamos ver de onde eles tiram a base desta crença, dessa doutrina, desse dogma. Os apologistas católicos recorrem a determinados textos bíblicos. São várias passagens que eles usam para fundamentar essa doutrina. Eu selecionei aqui as principais, dentre todas as pesquisas que eu fiz, entre os pais da igreja, os decretos estabelecidos, e também o que os apologistas, eu li vários artigos de apologistas católicos, e selecionei as passagens centrais que eles usam para defenderem a doutrina da intercessão aos santos. Eles usam a passagem de Jó, capítulo 1, versos 20 a 21, veremos essas passagens agora mesmo. Lucas, capítulo 16, versos 22 a 23 e também 27 a 28, a parábola do rico e do Lázaro. 1 Timóteo 2, 1 e o verso 5, quando Paulo fala que devemos orar por todos os santos, e termina no verso 5 falando que Jesus é o único mediador, e especialmente Apocalipse, 3 textos em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, capítulo 6, versos 9 ao verso 10, e também o capítulo 8, versos 3 ao verso 4. Essas talvez sejam as principais passagens bíblicas que eles usam para fundamentarem as suas convicções nessa doutrina. Contudo, eu vi alguns artigos nos quais eles acreditam que não há, assim, muita clareza na Bíblia a respeito dessa doutrina. Então, a maior fundamentação dessa doutrina se encontra nos pais da igreja, que nós chamamos na teologia de pais da igreja, que são as gerações de teólogos posteriores a dos apóstolos. Então, na literatura desses teólogos, desde o final do primeiro século adiante, se encontra vários textos onde há uma referência a esta necessidade de orar aos santos, tá? Então, eles fundamentam muito as suas convicções em literatura da patrística, dos pais da igreja. Também em literaturas apócrifas, são dois livros apócrifos do Antigo Testamento, tanto Tobias como também Macabeus, 2 Macabeus, sendo posteriormente confirmada como doutrina oficial da Igreja Católica Romana no Concílio de Trento, em 1545. Então, passou-se todo este período da história da Igreja sem uma posição oficial. Veja quantos séculos se passaram com essas doutrinas, com essas convicções e com essas práticas, até que a Igreja, já nas circunstâncias da Reforma Protestante, decidiu oficialmente por esta doutrina, tá? Então, os principais, dentre vários pais da igreja, vários teólogos, dos principais eu selecionei aqui 5. Cirilo, bispo de Jerusalém, de forma clara, ele defende, ele argumenta a favor da oração da igreja
pelos que já morreram. João Crisóstomo, de 349, o período da sua vida, a 407. Existem 2 sermões de João Crisóstomo, de 1 Coríntios e também de Filipenses, capítulo 3. Nesses sermões, João Crisóstomo, ele claramente defende esta crença, essa convicção. E Tomás de Aquino, um importante teólogo também na história da igreja, ele é de 1225 a 1274. No seu documento, Sumário Teológico, que é um documento robusto, no artigo 4, parágrafo 3º, ele é claro ao afirmar a igreja, a instruir a igreja sobre a convicção e a certeza de que se nós orarmos pelos mortos, eles não apenas ouvem, como também são purificados. Deus atende às petições que eles fazem, como também atende às nossas petições a favor deles, para purificá-los no chamado purgatório. Então, esses 3 aqui talvez sejam os principais que de forma clara defendem esta necessidade. Agora, existem 2 outros pais. Eu entendi que era necessário fazer uma observação aqui destacada sobre eles. Inácio de Antioquia, ele é de 98 a 107 depois de Cristo. No seu documento Epístola aos Tralianos, no capítulo 13, verso 3, ele diz o seguinte: meu espírito por vós se empenha, não apenas agora, também quando Deus me encontrar. Então, os apologistas católicos usam essa passagem de Inácio de Antioquia para dizer, olha, ele, pela antiguidade, primeira geração pós-apostólica, já estava afirmando isso, ensinando isso na igreja, dizendo que o que Inácio quis dizer aqui é que quando ele morresse, ele ainda assim estaria se empenhando a favor da igreja. Só que, lendo todo o texto e o contexto dele, eu percebi que essa interpretação é bastante equivocada. Então, eu estou trazendo aqui uma nota que talvez justifique aí a posição de Inácio. Inácio não disse que estaria orando pela igreja após a sua morte. Você não vê isso em nenhuma parte do seu texto. Em nenhuma ocasião você vai encontrar em documentos de Inácio de Antioquia uma afirmação clara a respeito da oração aos mortos. Essa é uma interpretação muito forçada que fizeram a respeito de Inácio de Antioquia. O que ele fez aqui foi uma referência sobre como o seu martírio serviria de encorajamento para a igreja. Então, ele está dizendo, meu espírito por vós vos empenha. Não apenas agora, também quando Deus me encontrar. Está falando da sua morte. Quando ele morrer, o seu sacrifício, o seu martírio vai servir de encorajamento para a igreja. Em nenhuma outra parte dos seus escritos ele ensinou sobre a oração aos mortos ou que estes intercedem pelos crentes. O outro é Flávio Justino, ou Marte, como é também conhecido. A data dele de vida, 100 a 165, né? E no seu documento, primeiro Apologia, ele diz o seguinte: de fato, a necromancia, o exame das entranhas de crianças inocentes, as invocações das almas humanas, mesmo depois da morte, as almas conservam a consciência. Então, eles usam este texto aqui de Flávio Justino para afirmar que depois da morte nós nos mantemos conscientes e conscientes nós agimos a favor também da igreja. Contudo, esta interpretação também é bastante forçada, lendo todo o contexto, todo o texto de Flávio Justino. Aqui Justino não trata sobre oração. Se você pegar o texto e analisar o texto, você vai perceber que ele não está falando de oração, mas os apologistas católicos usam esse texto para dizer ele estava se referindo à oração, mas você não encontra nenhuma referência clara de que ele estivesse falando sobre oração. O que Flávio Justino está falando no seu texto é sobre a imortalidade e a consciência da alma após a morte. Também o contexto da sua fala se refere aos pagãos que evocam. Esta é a palavra usada aí, as evocações das almas humanas. É isso que Justino está falando. Evocar significa chamar, diferente de invocar, pedir. É uma interpretação bem forçada que ignora, inclusive, o significado da palavra.
Tá? Então, os pagãos, eles evocavam as almas, afirmando que eles também reconhecem que as almas não são aniquiladas. Ele está combatendo um pensamento na sua época de que após a morte, as almas humanas são aniquiladas. E ele está dizendo, olha os pagãos, em outras palavras, vejam como eles, nas suas práticas reprováveis, como por exemplo, necromancia, o exame de entranhas de crianças inocentes, eles também reconhecem que após a morte, as almas permanecem conscientes. É isso que Flávio Justino está afirmando aqui. Não está falando sobre oração, muito menos de intercessão daqueles que morreram. Outras bases que a tradição católica usa para defender esse pensamento está nas literaturas apócrifas, e são duas. Primeiro, Tobias. Na Bíblia católica, esses livros apócrifos, eles foram adotados em 1600 alguma coisa, quase 1700. Veja, contexto pós-reforma, no auge dos debates teológicos, da reforma da igreja, e a igreja católica adota os livros apócrifos em 1600 e alguma coisa, não me lembro agora a data. Então, um dos livros adotados, considerados apócrifos, não inspirados, sem comprovação de origem apostólica, sem reconhecimento da sua antiguidade e também da sua aceitação universal pela igreja, a Igreja Católica adotou esse livro no Antigo Testamento. Tobias, capítulo 12, verso 2. É neste livro apócrifo, que nós não reconhecemos como livro inspirado por Deus, é que se encontra a base central aqui deles para defender essa doutrina. Quando tu oravas com lágrimas e enterrava os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los, quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Eles usam essa passagem para justificar, olha, na palavra de Deus há base para acreditarmos e aceitarmos essa doutrina. A outra é em 2 Macabeus, capítulo 12, onde se lê: em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Então, a oração a favor dos mortos para que eles fossem livres das suas faltas no estado do purgatório. Então, eles usam não apenas algumas literaturas da patrística, algumas com interpretações bem forçadas, outras com declarações bastante claras a favor desse pensamento. Eles usam também esses livros apócrifos de Tobias e de 2 Macabeus, e também o Catecismo da Igreja Católica. Esses aqui são os artigos principais, onde você lê de forma clara a confirmação por parte da Igreja Católica a respeito deste pensamento. No artigo 956, artigo 958, 1031 e também 1032. Não apenas a eficácia da oração aos mortos, como também a eficácia da intercessão deles por aqueles que recorrem a eles com orações. O slide está disponível, aqueles que quiserem posso passar depois, só procurar na secretaria a partir da terça-feira. E os irmãos podem conferir esses artigos. O Catecismo da Igreja Católica se encontra disponível no site do próprio Vaticano, e os irmãos podem conferir esses artigos, e ali os irmãos encontrarão as bases que eles usam para defenderem este pensamento. Olha o que o João Paulo II disse no principal jornal da Igreja Católica, o Observatório Romano. Ele disse no jornal, na página 11, o jornal do dia 8 de novembro de 92, numa misteriosa troca de dons, eles, se referindo aos mortos que se encontram no purgatório, intercedem por nós e nós oferecemos por eles a nossa oração de sufrágio ou de aprovação. Tá? João Paulo II, chefe da Igreja Católica na época, fazendo essa declaração, e essa declaração sendo registrada no principal jornal da Igreja Católica no mundo.
E tem também a afirmação oficial pelo Concílio de Trento em 1545, esse concílio durou 1 ano, e na sessão 25ª, isso aconteceu já em 1563, já no final do concílio. Esse é um registro, é um decreto, é uma ordem estabelecida pelo Concílio Ecumênico de Trento. Lá nós lemos o seguinte: ensine-lhes que os santos reinam juntamente com Cristo e oferecem a Deus suas orações pelos homens, que é bom e útil invocá-los com súplicas e recorrermos às suas orações, ao seu socorro e auxílio, para obtermos benefícios que a Deus devem ser pedidos por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, único Redentor e Salvador nosso. Pensam, pois, impiamente os que dizem que os santos que gozam da eterna felicidade no céu não devem ser invocados. Isso aqui já é contexto, meus irmãos, de reforma protestante, de muitos embates. E a igreja afirma categoricamente nesse concílio, não foi uma decisão monocrática, foi uma decisão conciliar da Igreja Católica Romana na época, validando a oração aos santos. E ainda orientando que a igreja seja instruída a respeito dessas coisas. Então, é uma decisão oficial da Igreja Católica a respeito do assunto. Agora, vamos passar para alguns textos que os apologistas católicos usam das Escrituras, eu já mencionei aqui, e quais os principais argumentos que eles utilizam. Farei isso de forma bastante objetiva. Então, são os principais textos. Primeiro, Jó, capítulo 1, verso 20 ao verso 21. O texto diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós conhecemos bem a história bíblica, sabemos que Jó era um homem de muitas posses, um homem próspero em todos os sentidos. Contudo, Deus autorizou que ele perdesse todas as coisas para que a sua integridade fosse provada na história, o que nós lemos no final do livro de Jó. Jó, quando ele soube por um dos seus funcionários que escapou, que havia perdido todos os animais, suas propriedades, seus filhos, inclusive foi a última perda que ele teve, foi a perda de seus filhos. Os 10 filhos estavam dentro de uma casa, um forte vento bateu contra aquela casa, que desabou contra os seus filhos e todos eles morreram. O seu funcionário escapou e levou a notícia para Jó. Este texto que nós lemos é a reação que Jó teve quando ele recebeu toda essa notícia. Como tão rapidamente ele perdeu tudo que ele tinha. O argumento que os apologistas usam para defenderem a doutrina da intercessão dos santos nessa passagem considera que Jó orou a Deus pelos seus filhos, mortos pelo desabamento da casa onde se encontrava. Então, em síntese, é isso que eles defendem usando essa passagem. Nós voltaremos nessa passagem depois, apresentando aqui qual é a interpretação que nós consideramos dessa passagem. A outra passagem que eles usam é de Lucas, capítulo 16, sobre a parábola do rico e também do Lázaro, do mendigo, do pobre. A passagem diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos essa alma, então replicou, se referindo aqui agora a outra parte, versos 27 e 28. Então, o rico está no inferno, no meio de tormentos, e de longe ele vê Abraão. Então, ele suplica a Abraão para que o aliviasse daqueles tormentos. Abraão disse: não é possível. Aí ele diz: então, faça o seguinte, eu te imploro que o mande, se referindo a Lázaro. O Lázaro está aí no seio, nos prazeres celestiais. Fala que ele deixe, esses prazeres celestiais, volte à terra. Olha o que diz aqui o texto, a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Qual que é o argumento que eles usam aqui usando essa passagem? O argumento é que o rico no inferno intercedeu por seus irmãos para que não fossem punidos ao inferno como ele foi. Esse é o principal argumento. Eles têm várias argumentações.
o que resume todas as argumentações dos apologistas católicos é apenas isso aqui, que neste estado espiritual, esta alma penada está intercedendo por aqueles vivos que se encontravam na terra. Nós voltaremos nessas passagens aqui depois. Estou apenas, neste momento, apresentando o que eles pensam a respeito das passagens bíblicas, porque o Concílio de Trento, os decretos decididos ali, os livros apócrifos, as tradições de alguns pais da igreja, isso para nós não é mais importante do que a Escritura. Então, o mais importante para nós é o que diz a Escritura, porque fora da Escritura nós já rejeitamos claramente, e a dúvida pode pairar sobre corações de irmãos crentes em Cristo Jesus, que confiam na palavra de Deus, mas que quando se depara com esses pensamentos e com essas doutrinas derivadas da palavra de Deus, pode sofrer alguma dúvida. Por isso que, primeiramente, estou apresentando como eles interpretam esses textos das Escrituras, para depois mostrar para os irmãos como essas interpretações são completamente equivocadas e não servem para fundamentar esta doutrina que nós rejeitamos. A terceira passagem é de 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, e também o verso 5, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Qual que é o argumento que eles usam com base nessa passagem? O argumento aqui é que os crentes foram instruídos a orarem pelos outros, e isso não está em contradição com a mediação de Cristo. O que eles dizem é: Cristo continua sendo o mediador, nós não negamos isto, mas de nenhum modo, quando nós, crentes, rogamos e intercedemos uns pelos outros, estamos invalidando a mediação de Cristo. Eles usam esse argumento para dizer que quando os crentes morrem, estando conscientes após a morte, eles intercedem e a intercessão deles de nenhum modo fere, viola a mediação de Cristo. É um argumento que, se você não ficar atento, se você não for uma pessoa atenta à palavra de Deus, você pode chegar à seguinte conclusão: faz sentido, porque após a morte nós acreditamos que não perdemos a consciência, e depois da nossa morte nós continuamos filhos de Deus, também santos na presença de Deus. E o argumento que eles usam é que nesse estado os crentes eles intercedem. Olha, por exemplo, o outro argumento que eles usam agora no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 8. O texto diz assim: e quando tomou o livro, Jesus, o único achado digno de abrir o livro, ele vai até aquele que está sentado no trono e toma da mão direita este livro daquele que está sentado no trono. Então, quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles, dos 24 anciãos, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e aí o próprio texto interpreta, que são as orações dos santos. Qual o argumento que eles usam nessa passagem? Eles argumentam que os 24 anciãos, representantes da antiga e nova aliança, detinham as orações dos santos diante do Cordeiro. Então, as orações, uma vez feitas, os 24 anciãos, eles vão recebendo essas orações e vão enchendo as taças, e são eles quem apresentam essas orações diante do Cordeiro. Esse é o argumento que eles usam olhando para essa passagem. A outra passagem dentro do livro de Apocalipse está no capítulo 6, verso 9 e verso 10, que diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Qual é o argumento que eles usam aqui? Eles argumentam que as almas dos mártires foram vistas na presença de Deus, apelando por justiça contra os que se encontram na terra. Então, são passagens usadas por eles, talvez a quem foi criado aqui dentro da igreja a vida toda, né? Eu não fui criado na igreja, eu fui criado na igreja a vida toda, mas também criado e educado em tradições católicas. Aqueles que foram criados dentro da igreja e nunca tiveram contato com doutrinas católicas, isso aqui pode
não fazer nenhum sentido, mas aqueles que já receberam uma herança católica, essas passagens podem gerar bastante dúvidas e começarem a pensar que de fato faz sentido orarmos aos mortos, porque eles nos ouvem e intercedem por nós. A última passagem está no capítulo 8, verso 3 ao verso 4, que eles usam para fundamentar esse pensamento. O texto diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aqui eles defendem que as orações dos santos foram recebidas por um anjo. Agora não são mais os 24 anciãos, agora é um anjo também que tem o papel de interceder e de receber as orações, tá? O qual intercedeu por eles junto ao altar que se acha diante do trono de Deus. Porque na doutrina católica você encontra registros que apontam para o fato de que também os anjos podem receber orações. Existem orações prontas para serem recitadas, cujo objeto da oração são anjos. Você ora a anjos, não apenas a chamada Virgem Maria, mas você também ora aos santos, ora a anjos e ora também aos mortos. Existem orações prontas, todas instruindo a igreja sobre como proceder com essas orações aí. Bom, feitas essas exposições, agora vamos para a parte que mais nos interessa aqui, que é a resposta bíblica para essas argumentações que eles usam na interpretação dessas passagens bíblicas, tá? Vamos lá. Primeiro, Jó capítulo 1, verso 20 ao verso 21. De modo algum encontramos evidência no texto de que Jó orou por mortos. Você lê a passagem, da onde que tiraram isso? Que Jó está ali orando por mortos. Mas que Jó adorou a Deus, humilhando-se. Você abrir o livro de Jó, peço que façam isso por gentileza agora. Capítulo 1, vamos recapitular aqui. Capítulo 1 não, capítulo 2. Não, desculpa, capítulo 1 mesmo, verso 20. Olha o que diz o texto, meus irmãos. Onde você tem evidência de que Jó está orando por mortos aqui, orando pelos filhos que morreram, pedindo para que eles sejam purificados. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E as palavras da sua adoração se encontram no verso 21. Se encontram no verso 21. Então, o que Jó está fazendo aqui? Ele está reconhecendo que a mesma autoridade soberana de Deus que lhe concedeu tudo o que tinha, porque ele está dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Aí ele diz, o Senhor, verso 21, o Senhor deu e o Senhor tomou. Aí olha as palavras de adoração: bendito seja o nome de quem? Do Senhor. Do Senhor. Ele está reconhecendo que a mesma autoridade soberana de Deus, que lhe concedeu tudo o que ele tinha, é a mesma autoridade soberana de Deus para tomar. Veja a ênfase que ele dá: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor, do Senhor. A adoração ao Senhor estava no foco da sua oração, e qualquer pedido a favor, não qualquer pedido a favor dos seus filhos mortos. Não existe nenhuma evidência no texto para se chegar a essa conclusão de que Jó estaria orando pelos seus filhos mortos. A Escritura, dizem popularmente, é a mãe de todas as heresias. Eu discordo disso. Mãe de todas as heresias são todos aqueles que não têm compromisso com ela, porque a palavra de Deus é a afirmação da verdade de Deus. E aqueles que não têm compromisso com ela, a utilizam para dizer o que ela não diz. Outra passagem, Lucas capítulo 16, versos 22 a 23, e também o verso 27 a 28. Os irmãos puderem também abrir lá, que é importante a gente ir falando e os irmãos irem observando o texto. Lucas capítulo 16,
versos 22 e o verso 23, e os versos 27 ao verso 28. Nós já lemos essa passagem aqui apenas para que os irmãos vão observando o que está escrito. Este texto, em primeiro lugar, é uma parábola, uma ilustração. Tá? É o que o termo grego significa, lançado ao lado, tá? Para equibalo, né? para boléu, balô, para o balô, essa é a palavra no grego, estou me lembrando aqui. Aquilo que é lançado ao lado. Então existe uma realidade, e aí a parábola é uma história que você conta ao lado desta realidade, deste ensino, dessa instrução, para ilustrar. Então nós não lemos essa passagem como um texto doutrinário como do apóstolo Paulo. Nós lemos essa passagem como uma parábola. E como uma parábola, o ensino não se encontra nos detalhes, mas no seu aspecto geral, na mensagem central que Jesus está comunicando. E ele contou essa parábola para advertir os fariseus quanto à sua avareza e arrogância. Versos 11 até o verso 17. O verso 11 diz: se pois não tornastes fiéis. Ele tinha acabado de contar a parábola do administrador fiel, ele está confrontando os fariseus. Aí no verso 11 ele diz: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas. Ele conta uma parábola, faz a aplicação. Ele conta outra parábola do rico e do Lázaro e faz a aplicação novamente. E ele continua no verso 11: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam, dizendo: Jesus, não sei de que mundo o senhor veio, mas no nosso mundo não é possível fazer política sem corrupção. Eles estão aqui debochando de Jesus. Jesus está dizendo: vocês têm que ser fiéis na administração daquilo que não é de vocês. E aí eles estão ridicularizando Jesus. Verso 15: mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, por aquilo que é elevado entre os homens e abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Está falando da justiça de Deus em confrontação à injustiça dos homens. Aí nós lemos, tem um parêntese aí sobre a questão do divórcio. Aí nós entramos na parábola do rico e do mendigo. O que Jesus está fazendo aqui, senão confrontando os fariseus a respeito da avareza, do pecado deles, e preveni-los da punição eterna como resultado do pecado, cuja condição após a morte é inalterável. É isso que nós lemos aqui na parábola do rico e do mendigo. Jesus está dizendo: olha, vocês estão sendo negligentes, se justificando diante dos homens, decididos a permanecerem no erro. E aí ele conta a parábola do rico e do mendigo para adverti-los que após a morte eles haverão de sofrer a punição segundo a reta justiça de Deus, e neste estado eles não poderão, esse estado jamais pode ser alterado. Essa é uma condição que não pode ser alterada. O estado é de tormentos. Então este é o ensino central da parábola. É a confrontação de Jesus contra o pecado e aqueles que insistem em viver no erro. Após a morte serão levados para um estado de punição, onde não pode ser alterado tal estado. Notemos como o rico foi descrito. O rico foi descrito na parábola como ignorante e também arrogante. Ele não estava ali entendendo muito bem por que ele estava ali. E arrogante, esperando que Lázaro fosse ainda tratado como um servo a seu favor, como os fariseus estavam tratando os gentios. Isso está tudo no contexto do capítulo 16.
Não se trata aqui, nós não podemos pegar a parábola, os detalhes da parábola, e unicamente com base nessa parábola dizer, olha, existe base bíblica para dizer que quando nós morremos, nós poderemos interceder pelos que estão na terra, no céu, porque lá na palavra de Deus, não, peraí, você está interpretando o texto ignorando a natureza literária do texto, o contexto do que Jesus está tratando aqui, e qual é o ensino central dessa passagem. Os diálogos ilustrados dos personagens foram apenas para enfatizar a intensidade e irreversibilidade dos sofrimentos dos que estão destinados ao inferno. Então, esses diálogos, eles existem dentro da parábola apenas para atenuar o sofrimento e a irreversibilidade desse estado. Senhor, alivia. Não será possível aliviar o seu sofrimento. Senhor, então faz o seguinte, acuda os meus, da casa do meu pai, os meus 5 irmãos, manda que Lázaro vá lá, falando com Abraão, referência da promessa da salvação no Antigo Testamento, uma referência de fé fortíssima do Antigo Testamento. E aí, qual que é a resposta de Abraão na parábola? Que não é um fato literal, é uma ilustração que Jesus está contando. Não é possível também acudir, sair daqui e ir até lá para poder alertá-los. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm os escritos. Então, esses diálogos, eles estão presentes na parábola apenas para mostrar a intensidade desse estado e o seu estado irreversível. Neste sentido, o texto não pode servir de base para afirmar qualquer doutrina sobre a intercessão dos mortos a favor dos que estão na terra. A outra passagem, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e também verso 5. A confusão que os apologistas católicos fazem com este texto para defenderem a tese de que a intercessão dos finados é verdadeira é enorme. Se até aqui você já ficou assustado com a capacidade de fugir do texto e afirmar o que o texto não diz, imagina com essa passagem aqui. Peço aos irmãos que abram, por favor, essa passagem, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, Paulo está dizendo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Depois, no verso 5, ele diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, no primeiro verso, Paulo apelou para Timóteo, para que Timóteo tratasse a oração como uma prioridade em seu ministério, se dispondo a orar por todos os homens antes de entrar em qualquer conflito doutrinário com aqueles que se opunham à verdade do Evangelho. Basta você ler o que diz aí no contexto, nos versos anteriores, imediatamente, versos 18 ao verso 20, porque o texto de Paulo começa, antes de tudo o quê? O que Paulo disse antes, que está agora usando como justificativa para o que ele vai dizer depois? Então não dá para ignorar o que o texto está dizendo. E o que Paulo está dizendo imediatamente antes daquilo que ele está instruindo Timóteo no verso 1 do capítulo 2? Sobre o combate, verso 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmemente nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E ele cita 2 exemplos de Hermineu e de Alexandre. Paulo está dizendo, olha, combata. Aí ele entra, porque no texto original, grego, não tem essas divisões que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou aqui para facilitar a nossa busca. Não tem essas divisões. Então o texto continua dizendo, antes de tudo, ou seja, antes deste combate, antes desse conflito doutrinário, eu exorto para que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, no primeiro verso, Paulo apelou para que Timóteo tratasse a oração como uma prioridade no seu ministério, se dispondo a orar por todos os homens, antes de entrar em qualquer conflito doutrinário com aqueles que se opõem à verdade do Evangelho, incluindo como motivo as autoridades. Ele diz no verso 1, em favor de todos. Olha como começa o verso 2, em favor dos reis. Ele especifica que ao orar por todos, não deixe de orar pelas autoridades, dos reis e as autoridades, porque eles é quem julgariam qualquer tipo de conflito, eles que julgariam, eles que encerrariam pessoas em cadeias. Então não deixe de orar também por eles.
Paulo está considerando o cenário de Timóteo como um todo. Timóteo, antes de entrar em debate teológico, ore. Tá? Somente depois de enfatizar a importância da oração a favor de todos, opositores do Evangelho e autoridades, ele encerrou tal ensino com essas palavras: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor. Paulo demonstrou a importância da oração junto à pregação da palavra, como meio que ele considera para salvar a todos quanto deseja salvar. É o que ele segue dizendo no verso 4. E neste sentido, olha como começa o verso 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja como há uma manipulação indevida do texto para afirmar o que o texto não está dizendo. Primeiro, a exigência da oração é dada a uma pessoa viva e crente, não a mortos, porque eles vão dizer que, como Paulo instruiu que os crentes intercedam pelos outros, eles usam isso para dizer que os mortos crentes, eles podem continuar cumprindo esse dever, orando por aqueles que estão vivos. Só que a orientação de Paulo é um homem vivo para que orasse em favor de pessoas vivas que estavam em debate teológico com ele. Da onde que não é incabível afirmar, com base neste texto, que os mortos oram pelos vivos, porque o texto não está falando de mortos que oram pelos vivos, mas de vivo que deveria orar por outros vivos. Segundo, quando Paulo destacou que há um só mediador, impediu qualquer entendimento de que quando oramos, usurpamos, concorremos ou assistimos à mediação de Cristo na salvação, como alguns defendem, dizendo: olha, quando nós estamos orando uns pelos outros, nós estamos cooperando com o mediador. Nós não estamos usurpando a função do mediador, quando nós nos interpomos diante de Deus a favor dos outros. A importância da oração, portanto, é de submissão pessoal, neste contexto, ao que Deus pretende fazer através da pregação da palavra, ou seja, salvar todos aqueles que Ele deseja salvar. Então, quando você entrar num debate, não entre num debate para destruir, não entre num debate com a intenção de fazer afastar-se cada vez mais aqueles com os quais você se comunica da verdade. Mas ore por eles, para que no debate, no combate da fé, Deus use a pregação da palavra para salvar todos aqueles a quem Ele deseja salvar, pois Cristo é o mediador diante de Deus. É isso que a passagem está dizendo. Em nenhum momento Paulo está dizendo: olha, quando nós oramos uns pelos outros, enquanto vivos, depois de mortos, nós continuaremos orando pelos vivos. Aonde pode tirar um ensino dessa passagem? É um absurdo. É um absurdo. Terceiro, nas Escrituras há diversas passagens que nos ensinam sobre a importância de orarmos a favor dos outros, como lemos aqui nos versos 1 e verso 2, além do grande exemplo de Jesus que temos em João capítulo 17. Este é um dever intransferível, nós devemos orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Aliás, no próximo domingo estaremos aqui sendo conduzidos pelo presbítero Alípio Filho, numa experiência de oração a partir das 9 horas da manhã, e vamos terminar com o culto das 17 horas, em oração e em jejum. E eu disse para o presbítero Alípio: nós vamos orar com 2 focos, orar pela nossa igreja, por todas as necessidades que ela tem, e vamos orar pela sociedade, porque é o domingo que antecede o primeiro turno das eleições. Precisamos orar por essas eleições, orar pelas nossas autoridades. As Escrituras, elas estão cheias, do Antigo ao Novo Testamento, de orientações para que oremos uns pelos outros, para que oremos, inclusive, por aqueles que são pagãos, que são ímpios, orar por eles. Este dever é intransferível, contudo, não significa dizer que quando morrermos, ainda estaremos orando pelos outros, pois a passagem de 1 Timóteo capítulo 2 não oferece qualquer hipótese sobre isso. É uma interferência indevida ao que o texto, ao que está escrito e ao que o texto comunica. Agora, 3 passagens de Apocalipse que eles usam. Apocalipse 5:8. Puderem abrir lá novamente. Apocalipse capítulo 5, verso 8.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os textos de Apocalipse usados para defenderem a oração dos mortos e a favor dos mortos também não oferecem ensino nesse sentido. É o caso aqui do verso 8 do capítulo 5. O cenário é baseado numa visão, onde os personagens e figuras são todas representativas, não são literais. João teve uma visão, João não assistiu um evento acontecendo, ele teve uma visão. E as figuras e os personagens são todos representativos. Uma vez que a solução para o dilema da igreja e o agente dos juízos de Deus contra Satanás e seus seguidores é identificado, ou seja, o Cordeiro de Deus, inicia uma adoração universal. O texto que nós lemos mostra a reação de quando Cristo foi identificado como o único digno de tomar o livro daquele que está sentado no trono, quebrar os selos e abrir o livro. E aí nós temos personagens na passagem. Primeiro, os 4 seres viventes, que são os representantes das hostes celestiais. Depois, os 24 anciãos, os representantes da humanidade redimida. Veja, o texto ele é representativo. Os instrumentos estão declarados no próprio texto. As armas, que representam a música, e as taças com incenso, como diz o próprio texto, representam as orações da igreja. Não há qualquer noção de que as orações são recebidas primeiramente pelos 24 anciãos, antes de serem apresentadas a Cristo, mas que eles, os 24 anciãos, como representantes de todos os crentes da antiga e nova aliança, estão adorando porque foi encontrado aquele que cumprirá a justiça aguardada pelas orações. Isso que nós vemos do capítulo 6 até o capítulo 20. A igreja neste tempo está orando, e a igreja é representada por quem? Pelos 24 anciãos na presença do Cordeiro. É por isso que cada um deles tem uma taça de ouro cheia de incenso. Não está dizendo o texto que eles recebem a oração dos santos e são eles quem apresentam a Cristo, como sendo mediadores entre os homens e Cristo. Porque quando o texto de Paulo diz há um só mediador, está dizendo que há um só mediador. Não há mediadores que antecedem a mediação de Cristo. Não, a mediação é só uma, é só de Cristo. Maria não intercede por nós, os santos não intercedem por nós, os padres que já faleceram não intercedem por nós, os mortos que para lá já foram não intercedem por nós. Só existe um intercessor, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. No mesmo sentido, e observando a coerência que caracteriza a verdade bíblica, nessa passagem aqui de Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10, nós lemos o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui, como o próprio texto demonstra, não há qualquer fundamento que sirva para sustentar a doutrina de que os mortos intercedem pelos vivos na terra. Essas almas representam todos os que foram perseguidos e punidos por causa da palavra e do testemunho. De modo geral, representam os perseguidos por causa da justiça e aguardam a promessa de serem fartos dela. Eles já foram e eles estão na presença de Deus, aguardando o cumprimento dessa justiça, que eles esperam. Eles estão com sede de justiça, estão esperando serem fartos dela, conforme a promessa de Jesus, que nós lemos em Mateus capítulo 5, verso 6. Foram vistas essas almas clamando a favor de si mesmas, de mais ninguém. O texto é claro ao dizer, olha só, aí no verso 9... verso 10, diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o quê? O nosso sangue. As almas não foram vistas ali rogando por justiça a favor de outros que se encontram na terra, mas a favor delas mesmas, este anseio do cumprimento da justiça. Elas conhecem a Deus, diz: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro.
Contudo, como criação, seu conhecimento não é pleno, mas finito. Por isso demonstram ignorância quanto à precisão dos tempos que Deus reservou para executar o julgamento final. É por isso que eles estão dizendo: até quando, Senhor? Porque eles desconhecem o tempo. Eles desconhecem o tempo. A última passagem, capítulo 8, verso 3 ao verso 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Diz o texto: toda a expectativa dos mártires de que os julgamentos de Deus fossem executados contra os inimigos da igreja chegou ao tempo que Deus soberanamente reservou. Agora chegou o momento dessa justiça ser atendida. O texto, de acordo com a visão, não fala sobre um anjo que recebe as orações, mas de um anjo encarregado de cumprir um julgamento, como também resposta de Deus às orações da igreja. Por isso que o incenso é misturado com fogo e é lançado, nos versos posteriores, lançado sobre a terra. Então, é um anjo encarregado de cumprir a justiça de Deus, de executar a punição da parte de Deus contra os ímpios, em resposta à oração da igreja. O anjo não é apresentado como intercessor dos santos, mas designado por Deus como executor de julgamentos, relacionados com a abertura do 7º selo, os mais rigorosos e antes da revelação de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, não há, resumindo, qualquer fundamento nas Escrituras que sirva de autoridade para afirmar tal doutrina. Eu quero terminar fazendo aqui 6 considerações. Primeira delas, não há qualquer problema em visitar cemitérios para zelar das lápides, capelas ou adornar sepulcros, mas em oferecer ofertas, fazer devoções e orar aos mortos. As orações são um dever indispensável de todos os cristãos e são sempre dirigidas a Deus pela única mediação de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a doutrina da intercessão dos santos não possui qualquer fundamentação bíblica, apenas em alguns pais da igreja que não foram inspirados, em livros apócrifos e na tradição da igreja católica. Contudo, a única regra de fé e prática é a palavra de Deus, e ela não estabelece isso. Quarto, as Escrituras são claras ao afirmarem que depois da morte só resta juízo, que não há purgatório e que não há qualquer comunicação entre o mundo dos mortos, como lemos na parábola que Jesus contou, sobre aquele que está em tormentos no inferno e aquele que está no seio de Abraão, com os vivos, que na parábola o Jesus faz menção na história que ele contou, que ele criou naquele momento, daqueles 5 irmãos do rico. Não há comunicação do mundo daqueles que já partiram com o mundo daqueles que se encontram vivos na terra. Então não existe possibilidade de orar aos santos certos de que estamos sendo ouvidos por eles. Porque orar aos mortos, além de proibido, porque menospreza a exclusiva mediação de Cristo, é inútil. Eles não ouvem as nossas orações e eles não intercedem por nós. Quinto, nossas orações não podem influenciar o julgamento de Deus para com os mortos. De modo algum, quando nós oramos pelos mortos, ou qualquer pessoa que ore pelos mortos, de modo algum estes serão purificados. Deus atenuará o seu julgamento, Deus repensará o julgamento que eles merecem. Muito pelo contrário, cada um será julgado conforme as suas obras praticadas neste tempo. Quando morrermos, somos apresentados imediatamente diante do tribunal de Cristo. E ali não cabe nenhum tipo de apelo. Agora é hora de julgamento de acordo com as obras. E este será individual, como diz Paulo em Romanos capítulo 14, verso 12. Cada um dará contas de si mesmo. E qualquer decisão que tomamos só pode ser enquanto vivemos a vida terrena. Em último lugar, sempre devemos abordar estes assuntos com os católicos, com mansidão, com humildade e também com firmeza bíblica, como Paulo instruiu Timóteo no capítulo 1, versos 18 adiante. Antes, nos dedicando às orações a favor deles, pois somente o Espírito Santo pode abrir os olhos do entendimento. Vamos orar?